E o Pedro Venceslau, aqui em São Paulo, traz mais apuração à decisão do ministro Flávio Dino de suspender a quebra de sigilo de uma amiga do filho do presidente Lula. Pode colocar em risco um procedimento usado pela CPMI do INSS. Explica essa história para a gente, Pedro. Pois é, vocês lembram bem que foi uma sessão muito tumultuada, teve discussão, bate-boca, quase vias de fato. De uma vez só foram aprovados 87 requerimentos na CPMI do INSS, vários deles de quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. No meio desses sigilos todos estava o de Roberta Lucinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, e do próprio Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Pois bem, dito isso, então, o governo, logo depois dessa decisão do Flávio Dino, da decisão da CPMI, decidiu não entrar em bola dividida, não judicializar, aceitou a decisão do senador Davi Alcolumbre, que manteve as quebras de sigilo, ou seja, não voltaram atrás, porque o governo questionou a validade dessa votação, que teria sido, segundo os governistas, fraudada. O governo decidiu não entrar em bola dividida porque precisa manter uma boa relação com o senador Davi Alcolumbre. Mas, ato contínuo, o próprio ministro Flávio Dino anulou, depois de um pedido da defesa de Roberta Lucinger, a quebra de sigilo relativo ao sigilo dela. E aí, logo na sequência, quem acionou o Supremo Tribunal Federal foi o advogado, foi a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, alegando que ele também tinha sido atingido pela mesma votação que tinha sido anulada no caso de Roberta. Ou seja, pediram a extensão da medida, dizendo que os mesmos fundamentos aplicáveis no caso de Roberta Lucinger, que era o da votação em globo, valiam também para Fábio Luiz Lula da Silva. O que é a votação em globo? A votação em globo é justamente essa votação em bloco de 87 quebras de sigilo e pedidos de toda a natureza de uma só vez, sem que eles fossem individualizados. Qual foi o argumento de Flávio Dino quando acatou o pedido da defesa de Roberta Lucinger? Que faltou individualização dos pedidos nessa votação que o ministro chamou de global. Ainda não saiu uma decisão sobre Fábio Luiz Lula da Silva. Essa decisão do Flávio Dino deve ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas segundo uma apuração do nosso analista Theo Cury, hoje mais cedo, no live, a tendência é que Flávio Dino siga o mesmo caminho no caso de Fábio Luiz Lula da Silva que no caso de Roberta Lucinger. Ou seja, todos os advogados das partes envolvidas que tiveram sigilos quebrados têm agora um caminho a ser seguido, e a tendência é que todos consigam reverter essa decisão que foi tomada pela CPMI. A CPMI, depois dessa decisão do Flávio Dino, está dizendo agora que vai judicializar novamente, que vai acionar o Supremo Tribunal Federal tentando reverter essa decisão, mas isso é muito pouco provável. Há também uma expectativa muito grande sobre como vai ser o comportamento do plenário quando essa decisão for submetida. E a tendência é que o próprio plenário também acate a decisão de Flávio Dino, corrobore a decisão do ministro e mantenha a decisão de anular a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, que ainda não foi decidida, mas sobretudo de Roberta Lucinger, enquanto os outros advogados vão preparando as suas respectivas petições para seguir esse mesmo caminho. O que coloca em xeque a estratégia da CPMI de colocar essas votações em votação em bloco, de colocar todas as quebras de sigilo sendo votadas de uma só vez, o que dificulta a estratégia da base governista de tentar impedir que isso aconteça. Na CPMI do INSS, a correlação de forças hoje favorece, ainda que por poucos votos, o governo, mas a oposição tem os cargos chaves, a presidência e a relatoria da CPMI. Portanto, cada votação, cada sessão da CPMI é uma guerra calculada passo a passo, um verdadeiro jogo de xadrez. Naquela votação, apesar da base governista dizer que tinha maioria, o presidente da CPMI não contabilizou os votos necessários do governo para barrar a iniciativa. Houve toda aquela confusão. Ou seja, cada sessão da CPMI vai ser um verdadeiro barril de pólvora daqui para frente, até o final desse colegiado, até o final da ação desse colegiado, ou se ele for estendido por mais tempo, daqui até quase o período eleitoral, Yuri.